Olá, sejam todos bem-vindos a essa assistência virtual. Vamos iniciando o nosso atendimento espiritual, nos ligando a essa equipe que, com tanto amor, vem nos assistir. E para isso, convido a todos a entrarmos em oração, porque a prece é esse meio que nós temos de nos conectarmos com a espiritualidade. Nós elevamos o nosso padrão vibratório e assim conseguimos entrar em sintonia com esses benfeitores, e estando em sintonia, eles conseguem nos auxiliar com essa transmissão de energias tão necessárias para o nosso reequilíbrio, tanto do corpo quanto do espírito. Então, se eu gosto de fechar os olhos para nós nos concentrarmos melhor, facilita, a nossa mentalização. E vamos mentalizando nesse instante, como se no local onde nós estivermos, qualquer que seja ele, nós vamos ver Jesus aparecendo na nossa frente. E nesse instante, quando nós vemos Jesus, é como se nós fôssemos transportados a 2000 anos e estivéssemos ali na beira do lago de Genezaré, naquele fim de tarde de primavera, onde aquela brisa suave vem daquele lago, nos dando aquele bem-estar e trazendo o perfume das flores, da relva, da água. E nós nos sentamos naquela areia fofa e aquela multidão ao nosso redor em silêncio aguarda as palavras de Jesus, que subindo no barco de Pedro começa as suas lições. E nós vamos ouvindo o convite de Jesus para irmos até Ele, que o nosso fardo será leve, o jugo suave, que com Ele nós conseguiremos vencer todos os desafios. E essas palavras de Jesus vão nos dando alegria, bom ânimo e coragem. E assim, rememorando esses tempos de tanta alegria, de tantas bênçãos onde o nosso Mestre esteve aqui na terra, nós vamos rogando para que os mensageiros de Jesus estejam conosco, atendendo às nossas necessidades, nos envolvendo no amor e na paz, e que nós consigamos termos discernimento para compreendermos os ensinamentos de hoje, que essas reflexões calem fundo em nosso coração, nos incentivando a colocar em prática, a vivenciar essa regra de amor, de conduta que é o Evangelho. Jesus querido, nós também te pedimos que derrame suas bênçãos sobre a nossa querida Florinda, que irá nos conduzir nas reflexões de hoje. Que ela seja inspirada e que suas palavras sejam claras, nos fortaleça e nos console. E assim, unidos a essa espiritualidade amiga, nós iniciamos o encontro com o Evangelho de hoje, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Olá, que bom estarmos novamente juntos para estudarmos, refletirmos sobre as maravilhas do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos abordar uma fala de Jesus
que se adequa 100% aos dias de hoje, que é viver bem o nosso presente e confiar no amanhã. E nós vamos achar na íntegra essas frases de Jesus do Evangelho de Mateus, no capítulo 6º, nos versículos 25 a 34, que é exatamente uma parte do Sermão da Montanha, ou do Monte. O Sermão do Monte é Mateus capítulo 5, 6 e 7. O sermão na íntegra está aí. E hoje nós vamos abordar essa fala de Jesus, que ele começa falando: não andeis ansiosos pela vossa vida, nem que havereis de comer, nem que havereis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai as aves do céu, que elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. E qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar uma medida, um côvado, à sua estatura? Quanto ao vestuário, também não andeis ansiosos. Olhai os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. E eu ainda repito mais uma vez, Jesus falando, né? Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer, nem de beber, muito menos com o vosso corpo e com o vosso vestuário. Pois se Deus veste assim as ervas do campo, quanto mais a vocês, filhos queridos, preciosos, que comeremos ou que beberemos, o Pai Celestial sabe das coisas que nós necessitamos. E Jesus termina então dizendo: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupa com o seu próprio acontecimento, consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Que interessante essa lição de Jesus para os dias de hoje, porque nós vivemos aflitos com o futuro, com as nossas finanças, com a nossa saúde, com a nossa família, os filhos, a violência, as mudanças do mundo, as guerras. E nós espíritas, então, com a regeneração, com a morte, para onde iremos? Iremos para o umbral? Excesso de preocupações desnecessárias. Todas esse excesso de preocupações, elas geram no nosso coração ansiedade, medo e até doenças emocionais. Então, de que adianta nós nos preocuparmos excessivamente com aquilo que ainda não aconteceu? De que adianta nós ficarmos imaginando se vai acontecer, se o dinheiro vai acabar, se a saúde vai estar minada, se iremos perder entes queridos? Tudo isso vai fazer parte da nossa vida. E nem aconteceu ainda. Ou se aconteceu, vamos saber lidar com isso, porque Deus não dá aquilo que nós não podemos suportar. Ele dá o que nós precisamos aprender. E se muitas vezes nós estamos vivendo tão preocupados com o amanhã, nós esquecemos de viver o hoje, o presente. E Jesus, exatamente nessa frase, desse capítulo 6º do Evangelho de Mateus, ele vai nos convidar a trocar a inquietação, o medo, a insegurança, a ansiedade pela confiança. Confiança em Deus, confiança no futuro, confiança na proteção, na previdência, na providência divina. E ele fala, Jesus, que a cada dia basta a sua própria preocupação, o seu próprio mal, os seus próprios acontecimentos. E aí, quando a gente pensa nessa frase de Jesus, a cada dia nós já temos com que nos preocuparmos. Então, não vamos nos preocupar com o amanhã, vamos focar no presente. Vamos ter confiança em Deus, na sua proteção, que Ele supre as nossas necessidades, ao desapego dessa ansiedade
E Jesus deu vários exemplos dessa proteção divina para todos nós. Ele deu o exemplo das aves do céu, que elas não trabalham, não semeiam, nem colhem, e são sustentadas pelo Pai. O próprio instinto de sobrevivência delas vai direcionando para onde tem o alimento, para onde tem a água, a proteção, para fugir dos predadores. Isso é uma capacidade que nós desenvolvemos com a proteção divina, né? Para a misericórdia divina, ao longo das experiências, né, que tivemos em diversos estágios. E os lírios do campo também, eles não tecem, e ele ainda cita Salomão, que nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua grandiosidade, se vestiu como um deles, com a beleza de um lírio do campo. E se Deus cuida dessa nossa natureza com tanto zelo, com tanto carinho, quanto mais a nós, seus filhos, que fomos criados para sermos felizes, perfeitos. Deus nos criou para sermos felizes. É que nós muitas vezes fazemos más escolhas, saímos da estrada principal de evolução e vamos pegando os atalhos por imaturidade, por ignorância e orgulho, falta de crescimento mesmo espiritual, né? Mas Deus nos criou para sermos felizes, sem sofrimento algum. E se há o sofrimento, é porque nós estamos cultivando esse sofrimento. E aí a gente vai cair também numa outra questão também. Quando a gente lê, muitas pessoas leem essa mensagem de Jesus e fala: ah, então eu não preciso me preocupar com nada, tudo vai cair do céu, não preciso trabalhar, não preciso estudar, não preciso me melhorar, nem progredir. Não. Jesus não disse para sermos irresponsáveis ou negligentes. Há uma grande diferença entre prudência e inquietação. A prudência é quando você planeja, organiza, trabalha, prepara as coisas, né? A inquietação é quando você vive escravizado pelo medo do futuro, perdendo a preciosa paz do presente. Então, a prudência ela é uma virtude que envolve o uso da nossa razão, das nossas decisões cautelosas, disciplinadas, boas escolhas, visando a nossa segurança e o nosso bem-estar. Por outro lado, a ansiedade é uma reação emocional caracterizada por medo, por preocupação, por tensão, muitas vezes exagerada, persistente, que não nos abandona nunca, mesmo que não haja uma ameaça real, verdadeira, ou se tem alguma ameaça, alguma coisa, ela é desproporcional à situação. Então, a ansiedade faz com que você enxergue de uma maneira desproporcional uma situação que você dá conta de superar aquilo, né? A prudência, então, ela é um comportamento saudável, enquanto a ansiedade, ela é disfuncional no nosso corpo, né? E pode prejudicar também a capacidade do nosso corpo, do nosso raciocínio. Então, a prudência, ela vai envolver cautela, bom senso e cuidado com as consequências futuras. A prudência, ela ajuda também a nós analisarmos, dosarmos as informações que chegam e tomar decisões sábias. Então, se você lê uma notícia lá que está tendo um conflito em tal lugar, você fala, não, peraí, eu estou do outro lado do mundo, não há o que eu posso fazer agora, a não ser uma oração, pedindo força para aquelas pessoas e não me deixar envolver naquela situação de perigo, e tal, porque elas não estão diretamente ameaçando a nossa vida. Claro que a nossa responsabilidade espiritual com os irmãos todos, ela é igual para todo mundo, né? Mas nós temos que dosar essas informações sem nos desestabilizarmos emocionalmente. Então, é uma atitude saudável, a prudência, o bom senso, para que nós tenhamos realmente essa segurança, esse bem-estar e não ficarmos desesperados. Olha o que vai acontecer, nós vamos passar fome, né? Então, quando você ouve uma notícia trágica,
ou que vai, ou mesmo uma notícia em nível da economia, da inflação, qualquer coisa assim, a prudência ajuda a que nós tenhamos uma forma cuidadosa de lidar com essa informação. E a ansiedade, então, é justamente o contrário. Você já começa a se preocupar com o futuro, que vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar, vamos ter uma guerra, tudo vai ser destruído. Não. Quando nós temos uma situação ameaçadora, se nós tivermos o controle emocional de administrarmos com prudência, com bom senso, com maturidade essa situação, nós vamos eliminando a ansiedade da nossa vida, principalmente o medo do futuro. E essa ansiedade, quando ela nos envolve, ela gera pensamentos bem catastróficos para todos nós e ela vai levando uma exaustão mental. Então, e nós vivemos num tempo assim, nos dias de hoje, né? Em que a insegurança, a ansiedade alimenta essas preocupações exageradas. E aí é hora de nós nos voltarmos então para o Evangelho de Jesus. Jesus nos chama à confiança equilibrada. É fácil nós fazermos isso? Não, mas depende de uma educação espiritual de cada um de nós. Depende de como nós estamos aplicando tudo que nós aprendemos em termos de espiritualidade, de evangelho, de conhecimentos, de tudo que nós vivemos. Então, esses conhecimentos são para serem aplicados. Não é simplesmente para você armazenar aí um monte de informações, né? Você pega lá o Novo Testamento, lê o Evangelho inteiro, decora tudo, sabe tudo, mas não sabe aplicar. Então, ele não tem uma utilidade prática. E o Evangelho é para ser aplicado para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa estabilidade emocional, o nosso psiquismo, o nosso crescimento espiritual. É para isso que é o Evangelho. Então, ele tem que ser amplamente estudado, entendido e aplicado. E aonde que nós vamos aplicar isso hoje? Na nossa vida diária, dentro da nossa casa, passando esses ensinamentos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as crianças, para os adolescentes, aprenderem a cultivar essa fé em Deus, a confiar mais, estabelecer diálogos abertos, sinceros, em vez de discussões, ou então você passar o seu medo, o seu desequilíbrio para as outras pessoas dentro da casa. Que aí as pessoas vão pelo que você está. Se a minha mãe está falando, se a minha mulher está falando, ou se o meu marido está falando, é porque vai acontecer. Vamos passar confiança, otimismo, mesmo que a situação não esteja muito boa, porque de nada vai adiantar nós nos desesperarmos, arrancarmos os cabelos e ficar sair gritando. Vai resolver o problema se tiver uma ameaça de verdade? Só sobrevive uma guerra quem tiver bom senso, não é assim? Quem tiver controle da situação. Os que se desesperarem primeiro morrem, né? Então, a gente vê muito isso, né, nos filmes que retratam a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, aquela coisa toda. Quem sobreviveu foi quem teve controle da situação. Claro que ali teve muitas injustiças, tal, mas o Viktor Frankl é o exemplo vivo disso. Ele escreveu, um psiquiatra famoso, né? Ele escreveu um livro chamado Sentido da Vida. E ele é sobrevivente do Holocausto. E ele só sobreviveu porque ele lutou muito mentalmente para se manter firme. Tinha medo? Claro. Teve dificuldades? Muitas. Passou fome, frio, chegou às raias do equilíbrio mental, mas ele se manteve firme, confiando que ele sairia dali. E ele conseguiu sair, claro, né? Não que os outros não foram salvos por causa disso, né? Teve quem morreu confiando mesmo, mas é um grande exemplo para todos nós, né?
Então, confiar mais dentro de casa, vamos passar essa confiança para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para os parentes, nossos pais, principalmente na velhice, que as pessoas ficam mais inseguras, ai, não vai dar certo, vou morrer e tal. Vamos passar essa confiança em Deus. Lembrando sempre que ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Se há um episódio na nossa vida, é que nós precisamos daquela lição. E dentro do nosso trabalho, então, também, nós podemos, na vida profissional, exercermos as nossas atividades de uma forma responsável, madura, com dedicação, mas sem nos esgotarmos com excesso de preocupações, principalmente, né, o medo de ser demitido, o medo dos colegas nos prejudicarem, que é tão comum hoje em dia, né? Mas vamos viver na vida profissional fazendo a nossa parte, sim, com seriedade, com maturidade, com responsabilidade, com ética. Mas não vamos nos preocupar em demasia, porque até porque nós não podemos evitar se tiver que acontecer um evento desse. Vamos viver bem o presente. Na parte espiritual, então, aprender a entregar as nossas expectativas, nosso coração a Deus, praticar o hábito da oração, das preces, da sintonia com os bons espíritos, da sintonia com Jesus, com o nosso anjo guardião que está ali a postos para nos proteger, nos orientar, nos encaminhar para a tomada de decisões mais corretas. E na vida pessoal também, vamos aprender a viver o momento presente, valorizando o dia de hoje, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Vamos pensar sim no futuro, claro, né? Temos que ser previdentes, guardar realmente dinheiro para as necessidades. Isso aí, Jesus não combateu isso, não. Ao contrário, não, né? Nós não podemos nos esquecer do dia de amanhã. Temos que viver bem o presente, mas não vamos esquecer do dia de amanhã. Tem que ter lá a sua reserva financeira, é, os seus investimentos para melhorar a vida material. Isso sim, tem que ser feito. Mas aprender a viver o momento presente. Quantas vezes nós sofremos por problemas que nunca chegam a acontecer? É tão comum, né? O filho atrasa, por exemplo, a gente fica, ai, aconteceu alguma coisa. Pronto, foi assaltado, aconteceu um acidente, bateram no carro, a gente pensa tudo. E aí o filho chega lépido, livre, solto, e a gente viu que não aconteceu nada. E nós sofremos ali durante 2 horas achando que tinha acontecido tudo. Adiantou alguma coisa? Se por uma fatalidade tivesse acontecido alguma coisa, nós iríamos sofrer 2 vezes, o antes e o momento presente. Mesma coisa, um prejuízo financeiro. Ah, e fulano não vai me pagar o que ele me deve. Eu vou perder esse dinheiro. E porque não sei o quê. Se a pessoa não pagou ou não vai pagar, você tomou um prejuízo, você sofreu antes, a noite inteira pensando naquilo que não aconteceu e na hora que você recebe a notícia que ele não vai te pagar. Então, são dois sofrimentos. Então, vamos deixar para sofrer só quando houver a necessidade de sofrer, para enfrentar aquela dificuldade, aquele prejuízo, aquela provação que nós iremos passar, porque o que nós tivermos que passar, nós iremos passar. Não é uma fatalidade, mas é um jeito prudente de viver. Nós tivemos que passar por uma coisa que tenhamos força, resignação, resiliência para enfrentarmos aquele momento difícil. Vamos sim pedir a Deus forças necessárias, ter fé que tudo se resolverá, mas a inquietação não vai resolver os nossos problemas, não irá resolver nenhum dos nossos problemas, nem a ansiedade, nem a angústia de ver você reviver aquilo. Quantas vezes nós revivemos situações, porque vai morrer, porque vai acontecer, e não acontece nada disso. Então, essa ansiedade, essa inquietação, ela vai roubando devagarinho a nossa alegria de viver do presente. Mas se nós tivermos fé,
verdadeira, nós iremos fortalecer cada vez mais o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa resiliência espiritual. Então, quando Jesus nos chama a viver o hoje com confiança a Deus, ele está exatamente falando isso para a gente. Não deixe a inquietação, a ansiedade roubar a alegria do presente. Viva direito, viva bem esse presente, viva com responsabilidade, com ética, cumprindo as suas obrigações. Não é para ficar de braço cruzado esperando as coisas caírem do céu, porque elas não vão acontecer assim. As nossas obrigações materiais são competência nossa, não é dos espíritos, nem de Jesus, nem de Deus. Ganhar o pão de cada dia, cuidar da casa, da saúde, do corpo, tarefa nossa. Obrigações da nossa esfera. Então não adianta delegar isso para outras fontes, porque não vai acontecer. São tarefas nossas e a família também. Nós temos as responsabilidades familiares de manter o bem-estar, a segurança dos filhos, o equilíbrio emocional dentro da casa, tudo isso, para quem sabe um pouco, para quem conheceu um pouco mais, tem a obrigação de amparar os que sabem menos e os que ainda não chegaram no ponto do entendimento. Então, na frase de Mateus, no capítulo 6, nós vamos achar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que significa essa frase? Exatamente isso que nós falamos. Vamos nos preocupar com as coisas que vão acrescentar ao nosso espírito. Então, não ficar preso excessivamente à vida material. Ela é importante, necessária e compete a nós cuidarmos, mas sem exageros, sem ansiedades, sem querer mais cada dia, desequilibradamente, ambicionando cada vez mais. Isso aí vai gerando desequilíbrios emocionais dentro de nós. Então, vamos fazer as coisas com prudência e parcimônia, e seriedade, e maturidade. Então, buscar primeiro o reino de Deus significa que a nossa vida, ela é um pouco além dessa outra vida nossa, material. É um pouco não, ela é totalmente além, né? Nós estamos aqui na vida cumprindo uma tarefa, cumprindo um planejamento, mas as conquistas, elas têm que ser feitas por cada um de nós, na medida das nossas possibilidades, das nossas boas escolhas e resoluções que fazemos. Então, buscai primeiro as coisas do reino dos céus, e não só o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, porque tudo vai passar um dia. Todos nós iremos sair desta vida um dia. Todos nós, ninguém ficará. E que bom que é assim, né? Que bom que é assim. Que bom que teremos outras oportunidades de refazer o que talvez não tenha ficado bem feito aqui. Então, confiemos mais, inquietemos menos o nosso coração. Vamos lembrar sempre que o amanhã pertence a Deus. Mas hoje é a grande oportunidade que nós temos de amar, de crescer, de servir, de nos aprimorarmos pelo trabalho, pelo estudo, pelo engrandecimento espiritual. E se o amanhã pertence a Deus, a nossa missão, nossa tarefa, nossa grande responsabilidade aqui na Terra é viver o presente. Bem viver o presente, não viver por viver sem responsabilidade, sem cuidar, não, viver bem o presente, com fé, com amor, com serenidade, guardando sempre na nossa mente, no nosso coração, aquela certeza de que o Pai amoroso, que é Deus, sempre estará cuidando de nós, sempre estará cuidando de cada um dos seus filhos, sem esquecer de nenhum. Ninguém está esquecido na criação do Pai. Ele olha de uma forma abrangente, como é a onipotência dele, para cada um de nós.
de uma forma que nada nos falte, através dos seus emissários divinos. Nós temos um anjo protetor que zela por todos nós. E a gente nem se lembra disso, que está nos protegendo, que está nos amparando. Então, procuremos essa sintonia com esse representante direto aí da espiritualidade superior, que é o nosso protetor, para que ele esteja ao nosso lado sempre. Para que nós consigamos captar as influenciações boas dele para com todos nós. Que essa certeza na, na proteção de Deus possa cercar o nosso coração, que possamos realmente viver o presente com sabedoria, com maturidade, fazendo boas escolhas sempre, trazendo o Evangelho para dentro do nosso coração. Aí, com certeza, a nossa vida continuará tendo desafios, porque fazem parte da nossa vida, mas nós viveremos com muito mais serenidade, com muito mais eficiência. Que Jesus nos ampare e nos abençoe na nossa trajetória, hoje e sempre. Muito obrigada. Com essa confiança em Deus, vamos nos unindo essa força poderosa que nós temos, que é do amor, e desejando entregar a Jesus o nosso amor, vibremos pela paz no nosso planeta, nos nossos corações, para que todos nós possamos aprender a viver na serenidade, viver no dia a dia, nos libertando dessas inquietações, da ansiedade, dessas preocupações que nos levam a um desconforto, a um desequilíbrio. Vibremos pela saúde, por todos aqueles que estão doentes, que sejam envoltos em vibrações restauradoras, de fé, de coragem, de bom ânimo. Pensemos naqueles que passam por situações tão dolorosas, que possam encontrar coragem na fé, esperança, a certeza do amparo divino. Vamos vibrando alegria aos corações tristes e deprimidos, vibrando fé aos corações vazios, vibrando pela fraternidade, pelo respeito, pela união entre os povos, para que possamos, através da vivência das leis divinas, quer seja em qualquer credo religioso, fazermos o bem e sermos pessoas melhores. Que essas vibrações possam chegar ao nosso lar, aos nossos familiares, aos entes queridos, que possamos receber tudo o que nós necessitamos. E assim, com os nossos corações transbordando de amor, é que somos capazes de receber o amor de Jesus. Vamos nos colocando à disposição para que essa equipe espiritual se aproxime de nós, nos envolvendo naquelas energias intensas e nos transmitindo paz. É como se recebêssemos uma injeção de ânimo, de coragem, de fé, como se estivéssemos debaixo de uma cachoeira e aquela água vigorosa vai retirando tudo aquilo que não é bom. As tristezas, as mágoas, o desencanto, a angústia, o medo. E nós vamos sendo tomados de coragem, de força, de alegria, de esperança e de fé. E é assim que todo o nosso corpo vai absorvendo esses fluidos salutares e se equilibrando. A nossa mente vai se fortalecendo no bem. As nossas emoções vão se equilibrando, os nossos sentimentos se dulcificando. E cada um de nós vai se harmonizando em corpo e espírito. A água que deixamos aqui ao nosso lado já recebe aqueles fluidos salutares e ao ingeri-la nós vamos intensificando essas energias que serão distribuídas às células do nosso corpo. Jesus querido, nós te agradecemos tudo o que recebemos
e rogamos ao Pai Criador, que conhece o nosso coração, que conhece as nossas fragilidades, mas também sabe de tudo aquilo que nós somos capazes, que nos envolva, para que tenhamos sempre a coragem de perseverar no aprendizado e na vivência dos teus ensinamentos, Jesus querido. Que possamos permanecer utilizando essas energias dentro de nossas necessidades e que na próxima semana possamos estar aqui reunidos para mais um encontro com o teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana a todos vocês. Fiquem em paz.